Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara e hoje eu estou aqui com o Marcos. Marcos que representa o grupo Renova-te e veio contar um pouquinho da história, deles, como é que eles desenvolvem esse trabalho há tantos anos. Então, Marcos, é um prazer te receber aqui hoje, Estamos animados para conhecer um pouquinho da atuação de vocês, então fica muito à vontade para contar um pouco dessa história para a gente. Joia, bom dia, Luara. Bom dia a todos que vão escutar o podcast. Meu nome é Marcos, eu faço parte do grupo Renova-te e nós somos um grupo que atuamos aos arredores de Boa Viagem, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, e nós trabalhamos com pessoas em situação de rua e dependência química. Como é que a gente trabalha? A gente tem uma reunião, a qual a gente convida as pessoas que estão nessa situação para poder fazer parte dessa reunião, onde nós escutamos as pessoas, procuramos entender suas dores e explicamos como é que a gente pode fazer para mudar a vida dessa pessoa. E quando eu falo mudar, é mudar de verdade. É ela sair daquela situação e para um acolhimento. Nesse acolhimento ela ter sua cabeça mudada, se libertar das drogas, ter um novo entendimento do que é a vida. Durante esse processo a gente acompanha, a gente cria um laço para que essa pessoa não se sinta sozinha durante o acolhimento. E quando ela completa esse período de tempo, ela não volta para a realidade que ela estava, para as ruas, ou muitas vezes para um local que ela é ameaçada de morte. Então ela vai para uma comunidade, que é a nossa comunidade de reinserção social, que a gente chama comunidade de caminhada, onde essa pessoa pode ter um complemento para poder se reinserir socialmente. Muitas vezes a pessoa viveu 30 anos de droga, 40 anos de droga, e aí passa um ano numa comunidade e a gente sabe que não é suficiente. Ela precisa dar continuidade porque ali é para uma vida toda. E um diferencial grande da gente é que ela se incorpora ao grupo. Ela começa a fazer parte do grupo e começa a ajudar outras pessoas. Ou seja, ela vai bater de frente com a realidade dela novamente e vai olhar assim, poxa, olha como eu era lá atrás. Eu já estive nesse lugar, né? Isso, justamente. Eu já estive nesse lugar e não quero mais voltar. Agora eu quero ajudar, agora eu sou uma nova pessoa e quero fazer diferente. E isso ajuda no processo de cura, de recuperação, para que a pessoa não esteja novamente em situações de recaída. E como foi que isso começou? Como foi que o Marcos se envolveu aí com o Uhum. grupo Renova-te? Quando eu entrei no grupo, o grupo já tinha um ano e pouco. Era um grupo formado por jovens e não tinha ainda a definição do que a gente faz hoje, né? Hoje o grupo tem 11 anos, são 10 anos depois, e muita coisa se modificou. Naquele momento tinham vários tipos de ações e ao longo do tempo isso foi modificando. Eu acredito que por conta da realidade difícil que é a dependência química e a situação de rua. E eu entrei na expectativa, eu já vinha procurando algo que fosse um propósito de minha vida, procurei durante muito tempo. E assim, Deus é tão bom que Ele colocou uma pessoa, que era a Flanelinha, na frente do meu prédio, a qual eu vi ela naquela situação e procurei ajudar. E nesse de procurar ajudar, foi que eu me envolvi no grupo, comecei a entender o que era, comecei a fazer parte e me identifiquei. E aí Há foi 10 anos há 10 atrás. anos atrás. E aí foi esse trabalho que transformou a minha vida também, né? Como transforma a vida dos meus amigos que trabalham junto comigo e de tantas pessoas. Então é algo que Deus vai colocando na nossa vida e muitas vezes é através de alguém que precisa. Uhum. Não é de alguém que muitas vezes está acima da gente que vai capacitar ou que vai nos ensinar algo. É alguém que mostra aquela necessidade e ali se revela a vontade de Deus. Sim, claro. E hoje vocês são formalizados, tudo certinho? Nós já encaminhamos o estatuto para o cartório, não é? Ao próximo passo é a gente abrir o CNPJ. Contamos muito com o apoio aqui da Casa Zero, né? Muitas orientações. E a gente deu esse passo que demorou um pouco. Esse passo, na verdade, demorou muito, porque a precisava ter um entendimento de Sim. tudo que a gente Precisava ter uma trabalharia, mínima né? estrutura, né? Isso, uma estrutura, um entendimento, as pessoas que pudessem estar ali compondo, porque não é só um documento que você chega, você faz Claro. e dá entrada e está tudo resolvido, não. Na verdade, vai vir mais trabalho a partir de agora, e se você não tiver as pessoas
certas, no momento certo, engajadas, comprometidas, aí não anda, entendeu? Já vou pegar um gancho na tua fala quando você cita pessoas, e eu fiquei curiosa para saber quem é que tá por trás disso tudo, né? Quem é que faz isso tudo acontecer. Então, hoje, como é que funciona o time de vocês? Quantas pessoas têm envolvidas? São todas voluntárias? Como é que funciona? É, como eu disse anteriormente, a gente precisa de pessoas bastante comprometidas. Sim. Então, nós temos, além de mim, tem mais 3 pessoas que são bastante comprometidas e eu não posso nem dizer que é voluntário, porque é um trabalho que a gente está lá o dia todo, é praticamente uma segunda casa, entende? Não é algo que a gente faça assim de 15 em 15 dias, ou de semana em semana, ou de mês em mês, é algo que a gente está ali todos os dias, porque para ajudar essa recuperação, a gente muitas vezes tem que resolver conflitos, entende? E aí precisa de orientação e estar sempre disponível. Então, hoje tem, além de mim, na coordenação tem mais 3 pessoas, porém, a gente tem mais outras pessoas que ajudam, que são pessoas provenientes da recuperação, entende? E que essas pessoas já recuperadas e que moram na comunidade, elas ajudam bastante, porque elas que vão acolher, vão no dia a dia, vão ali na frente da batalha, entende? Muitas vezes. E muitos não têm estudo, mas por terem passado toda essa dificuldade, toda essa recuperação, tem toda a propriedade, entende, para ajudar, para saber dizer as palavras certas, para orientar quem de fato está precisando, entendeu? E nessa comunidade que nós estamos, muitos voltam a estudar, muitos voltam a trabalhar. Então, posso te dizer que hoje, de frente na coordenação, nós temos 4 pessoas, Sim. né, 3 além de mim, e mais 8 pessoas que moram na comunidade e que se dispõem a estar fazendo esse trabalho de acolher. Entendi. E hoje vocês têm uma sede, né? Sim, Até para conseguir dar continuidade a todas essas atividades que você me falou. Como é que vocês fazem hoje para conseguir custear isso tudo? Porque, assim, creio eu que seja um custo muito alto, né? sim. Nós contamos muito com a ajuda e doações da paróquia que a gente faz parte, que é a Igreja Nossa Senhora de Fátima, de Boa Viagem. Eu não poderia deixar de citar, porque desde o começo do grupo, as pastorais e as pessoas que nos conhecem nos ajudam bastante. Além disso, nós temos uma produção de biscoitos, que quem vive Legal. na comunidade faz esses biscoitos e nos ajudam a vender nas missas e a gente consegue arrecadar, né? Para pagar aluguel, pagar luz, água, fazer a feira, o transporte. Muitas vezes pode adoecer alguém, então tem que um custeio de hospital, né? De remédio, de tudo isso. Então hoje a gente consegue dar vencimento nas nossas contas, mas a gente não consegue expandir, por exemplo. E a gente sabe que muito mais pessoas precisam daquela ajuda. Sim. E é por isso que a gente vê a formalização, E hoje entendeu? vocês conseguem atender quantas pessoas? Veja, não é um trabalho que a gente trabalha com muita quantidade de pessoas, Sim. até porque é um trabalho muito refinado, Sim. no sentido de muito detalhe, de uma pessoa só, Aham. já é um detalhe muito grande, né? Então nós conseguimos atender pelo menos aquelas pessoas que dizem sim, entende? Quando a gente mostra o caminho, as pessoas dizem sim, então a gente consegue ajudar aquela pessoa. Só que é um trabalho longo, dura anos muitas vezes, né? Porque um ano é só de acolhimento. Fora esse acolhimento, vai lá para a nossa comunidade. Normalmente ficam quanto tempo com vocês? Aí depende, depois que a pessoa sai da comunidade, depende quanto tempo ela vai conseguir obter as coisas que ela deseja, Sim, né? mas uma média que vocês têm, né, ao longo desses 11 anos. É, fora o acolhimento, quando a pessoa sai, um ano e meio. Já teve pessoas que ficaram 3 anos conosco, morando na comunidade, né? E aí, quando ela se reestrutura, ela Sim, vai seguir a vida, né? entendi. Hoje, qual seria o principal desafio, assim, né? Com certeza, ao longo desses 11 anos, vocês enfrentaram diversos, né, Sim. diversos obstáculos, mas se você pudesse citar apenas o principal, ou que vocês já enfrentaram, ou que enfrentam até hoje. Como nós trabalhamos com seres humanos, e é sempre o maior desafio é trabalhar com o ser humano, sem falar das questões materiais, mas trabalhar com o ser humano é muito difícil, então é um aprendizado diário. A gente tem que estar sempre muito atento e é sempre uma dificuldade e uma experiência nova. Por um lado é desafiador,
por outro lado, ele é muito amedronta às vezes, porque a gente tem que trabalhar com a pessoa e saber que a gente está fazendo o nosso melhor. Sim. Mas a gente trabalha de uma forma mais destemida, entende? Então, esse é o maior desafio, trabalhar. Imagine você conviver nos dias na sua casa, chegando pessoas diferentes de vários lugares. Isso é um desafio enorme, eu acho que não tem nada maior do que isso. Mas, materialmente falando, nós precisamos, como eu falei, expandir. Então, a gente precisa fechar o nosso ciclo, porque nós acolhemos das ruas, encaminhamos para as comunidades, as quais a gente não tem essa comunidade, e depois absorvemos a pessoa. A gente precisa fechar esse ciclo. E fechar esse ciclo é a gente um dia, lá na frente, depois formalizar, depois que a gente estruturar melhor, a gente ter uma comunidade terapêutica, porque a gente vai estar trabalhando todo o processo. E aí, trabalhando todo esse processo, a gente vai ter mais vagas, né? Porque hoje a gente solicita as vagas das comunidades terapêuticas, que já são demandadas de tantos locais, e muitas vezes é uma dificuldade para a gente acolher. Quem está necessitando não tem a paciência, muitas vezes, né? Está ali naquela situação. Sim. E esse vai ser o nosso maior desafio, fechar esse ciclo nos próximos anos. Desculpa, acho que você falou, mas me relembra quantas pessoas, tipo, em média, vocês conseguem atender? Sim. Então, hoje nós atendemos, mensalmente, nós atendemos em torno de 20 a 30 pessoas nas nossas Ainda assim é reuniões. muito. Porém, dessas 20, 30 pessoas, a partir da gente informar, da gente falar tudo, ela precisa dizer o sim dela. Sim. Ela precisa estar disposta a atravessar aquele caminho, só Claro. depende dela, né? Então, posso te dizer, dessas 30, a gente consegue acolher 5 nas comunidades, né? Que depois voltam e a gente tem todo um trabalho. Sim. E quando a gente fala de sonho, né? Eu já entendi que o principal desafio de vocês seria ter ainda mais força para expandir, né, as ações, Isso. mas então isso conecta um pouco com a frase sonho também, né, a palavra sonho, mas deixando esse desafio um pouco de lado, qual seria o sonho de Marcos para o grupo Renovat? Hoje a realidade de quem usa droga, de quem é dependente químico, é uma realidade muito difícil. E a gente sabe, estatisticamente, a quantidade de recaídas, quantidade de pessoas que passaram pelo processo e muitas vezes não seguem. Então, seria o nosso sonho a gente conseguir, né, trabalhar de uma maneira mais metodológica, de uma maneira mais acolhedora, com estrutura melhor, entendendo melhor esse problema, contando com profissionais, com psicólogos, que a gente pudesse evitar ao máximo essa recaída. Então, se a gente conseguisse aumentar o número de pessoas que ficam bem a partir do tratamento, de que dão continuidade à sua vida, que resgatam suas famílias, e de que esse número fosse maior do que o número de pessoas que desistem, isso seria um sonho realizado. Cada pessoa que ela consegue ter a sua vida de volta é um sonho realizado. Forte, né? Bastante. Marcos, só para eu entender um pouco melhor, que ainda fiquei um pouco na dúvida de como essas pessoas hoje, atualmente, elas chegam até vocês. Eu entendi que vocês têm muito apoio, né, da igreja, Da paróquia, da nossas paróquia. reuniões são na paróquia. Tá, mas essas pessoas, elas chegam em demanda espontânea? Nós temos, Existe algum tipo de divulgação para atrair essas pessoas? É mais no boca a boca? sim, O primeiro contato, até elas chegarem até vocês. Porque não sei também se seria uma ação de vocês irem até as ruas também, enfim. nós temos algumas ações, e essas ações elas não são principais, elas são ações justamente para você estar perguntando, para convidar essas Atrair, pessoas, atrair sabe? essas pessoas, conversar, entender o problema delas. Então nós temos, lá na igreja Nossa Senhora de Fátima, tem um restaurante, tem uma ceia todos os dias, assim como é na Casa do Pão, próximo Sim. aqui. Após essa ceia, né, a gente convida as pessoas para a reunião, onde ali a gente dá toda a informação, todas as quartas-feiras. Além disso, a gente tem um banho, que a gente faz essa missão de dignidade mesmo da pessoa, e ali também é uma oportunidade para a gente estar conversando com a pessoa, informando. A gente tem um projeto bem diferente, bem legal, mas bem trabalhoso, que a gente lava as roupas das pessoas na rua. A gente Caramba. leva uma máquina de lavar, né, que a gente também quer ampliar isso.
E aí lava as pessoas, fica aquela fila de pessoas aguardando ali aquele processo, e nesse aguardo a gente também conversa, convida para a reunião. Nós temos também missões na pracinha de Boa Viagem pela manhã, onde tem um café da manhã, e ali vai ser falado sobre o evangelho do dia, e também uma oportunidade para conversar com as pessoas. Então, tem vários meios da gente convidar essas pessoas, né? Fazer esse garimpo, entre aspas, Sim, para modificar essa realidade, que é tão difícil entendi. hoje em dia e cada vez mais é mais agravada, essa realidade. Eu tinha ficado na dúvida justamente disso, se elas simplesmente chegavam pedindo esse apoio, que eu acho um pouco difícil, Mas acontece, mas acontece. Mas porque acho que é mais pontual, é né? mais pontual e muitas vezes a gente está lá na reunião, chega uma pessoa que a gente conversou com ela faz 5 anos e ela, naquele momento anterior, ela não estava pronta, Sim. mas aí passou esse tempo todo, sofreu mais ainda e disse, poxa, eu não posso mais viver essa realidade. Onde é que eu vou buscar uma saída? E aí lembra da gente, entende? Então já ocorreram pessoas que a gente acolheu com 5, 6, 7 anos que a pessoa tinha nos conhecido. Mas hoje vocês têm também muitas histórias que aquecem o coração, né? Histórias de Bastante, transformação. Acho que bastante. até essas próprias pessoas que você foi citando na sua fala, né, que hoje se encaminham para a comunidade e, enfim, e em contato com outros para trazendo para perto. Você poderia citar, assim, obviamente sem citar nomes, né, para não expor, mas alguma história que, assim, marcou vocês, que tocou Teve uma ao longo história, desses 11 anos? várias histórias, mas uma história que foi muito emocionante, que foi muito forte, foi uma mulher que a gente acolheu. E quando ela completou o ano dela, ela precisava rever as filhas. Fazia anos que ela não vivia as filhas, porque desde jovem, nas ruas de Recife, usando droga. E aí, quando ela reencontrou as filhas dela, que foi lá em Escada, a gente levou ela em Escada para reencontrar as filhas. Naquele momento foi um momento muito emocionante, de reencontro, né, que emocionou a todos nós do grupo. Então foi algo que marcou demais, entende? Como tantas outras histórias de reencontro familiar, porque não é só tratar a dependência química, existe uma perda ali, Uhum. entende? E essa perda, ela muitas vezes não dá para ser restaurada, mas às vezes que dá é muito emocionante. É a base da pessoa, né? E eu acho que é muito esse desejo que ela carrega também, entre querer estar perto, mas saber que faz mal porque ela não tá bem o suficiente para isso. Justo. E depois que ela realmente se reencontra e que ela tá bem, ela quer voltar para os dela. Então, de fato, deve ser um momento bem, bem marcante, Muito assim. emocionante. Marcos, agora eu queria que você falasse sobre uma foto, né? Que a gente pediu uma foto que representa um momento importante, um momento marcante do projeto, do grupo, e você nos enviou essa. E eu gostaria que você falasse sobre esse momento, por que que ela é tão importante para vocês, como é que foi esse dia, o que é que ela representa. Eh, Esse momento foi um momento, bem inicial do grupo, onde nós fazíamos rondas pelas madrugadas, e aí foi um momento que a gente se deparou com uma realidade também muito difícil, de pessoas que muitas vezes não têm para onde ir, de tão perdidas, e quando a gente começa a conversar, vê que são pessoas extremamente inteligentes, de uma capacidade enorme, e que por alguma razão que a Estão gente naquela ainda situação. desconhece, estão naquela situação. E essa foto eu coloquei porque ela se repete todos os dias. Então ela impacta todos os dias. E é difícil olhar para ela sem dizer, poxa, eu vou fazer alguma coisa. Poxa, eu tenho que mudar essa realidade. Eu não posso deixar de me envolver, entende? Porque está gritando nos nossos olhos. Fazer vista grossa, né? Isso. E nós, como sociedade, a gente está devendo, entende? Então, vários projetos ajudam, assim como a gente, o CAIS, várias comunidades, a Casa do Pão, muitos projetos ajudam, mas precisa de mais pessoas engajadas, precisa de mais pessoas, porque essa realidade é muito dura e ela não muda da noite para o dia. Ela é um trabalho contínuo e duradouro e longo, entende? Então, cada pessoa que entra na rua, que vai para uma rua por qualquer motivo que seja, Sim. vai ser um trabalho enorme. E nós precisamos ter mais voluntários, mais pessoas dispostas a ajudar, pessoas que enxerguem mais essa realidade e que possam dizer, poxa, eu quero um mundo melhor, quero, mas eu vou fazer a minha parte. Uhum. Plantar a sementinha, né? Por mais que nesse caso em específico seja um trabalho, como você falou, muito árduo também, sabe? Porque eu acho que
para quem está desse outro lado, é muito uma luta interna, né? Muito uma batalha de saber que aquilo não lhe faz bem, mas eu também não sei como parar. E por mais que alguém esteja ali me falando como parar, eu também não consigo. Não Porque não é consegue. fácil, porque já cria uma dependência, né? E entra todo um lado cognitivo, enfim, psicológico. Então, assim, são muitas camadas. Marcos, a gente está finalizando já o nosso episódio de hoje. Mas antes eu queria saber, assim, quem é o Marcos no meio disso tudo, né? Eu entendi que no início da nossa conversa você falou algo sobre propósito. Então eu entendo que você, de fato, se encontrou com a causa. Eu acho que atualmente é isso que move você. Mas já são 11 anos, né, de atuação, no seu caso são 10. Então é 10 anos vivendo para isso. Então, como é, assim, para você? Quem é o Marcos no meio disso tudo? Primeiramente, eu sou uma pessoa que eu acho que eu consigo enxergar o ser humano, né? Antes da gente nos enxergar, muitas vezes, que a gente passa a vida nos enxergando, a gente precisa enxergar o outro. E eu acho que Deus colocou na minha vida esse olhar de poder enxergar o outro, de poder entender a dificuldade do outro sem julgamentos, entender que aquele passa por uma dificuldade que pode mudar, entende? Então eu deixei muitas coisas fazer na minha vida para poder ajudar as pessoas, né? Lá atrás tive 4 empregos, eu era professor, corria de um lado para o outro, né? Eu tinha um curso próprio meu, mas eu via que isso era algo que não me preenchia tanto quanto eu estar ajudando o próximo. Eu acho que cada uma pessoa tem um chamado na vida, né? Se Deus me chamou para isso, eu tenho que dizer o meu sim também. Não é só achar que a outra pessoa ela tem que dizer o sim e eu ajudar quando eu puder. Não, Uhum. tem que ser um sim completo e verdadeiro. Então, eu sou uma pessoa como qualquer outra, um ser humano que tem suas dificuldades, suas emoções, suas dúvidas, suas incertezas, mas, sobretudo, acho que eu tenho a fé. E fé em Deus e fé no próximo. Se a gente tiver fé em Deus e fé no próximo, a gente ainda tem fé na vida. E acaba que isso que move, né? Isso vai nos movendo. Agora eu queria que você falasse com quem está nos assistindo quais são as formas de apoiar o Grupo Renova-te. Então, seja através de voluntariado, seja através de doação de recursos financeiros, de material, enfim. Quais são as formas de apoiar essa causa? Joia. Na carta de São Paulo aos Coríntios, ela diz assim: o amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não procura seu próprio interesse, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você estiver disposto a amar dessa forma, procurar esse entendimento, ser um voluntário nesse sentido, você pode nos ajudar. A principal força é a força humana. Entende? Qual é o Instagram? Nosso Instagram é @grupo Renova-te e também nós podemos contar com as doações das pessoas, né? Até que venha toda essa formalização, né? Toda esse novo desafio. Como nós estamos sediados na igreja Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, pode deixar as doações lá ou pode entrar em contato conosco através do Instagram. Muito bom. Marcos, eu queria te agradecer pela presença, por contar um pouco da sua história, né? Contar um pouco da história do Grupo Renova-te. Como você falou, de fato, acho que diferente de outras iniciativas que a gente acaba oferecendo algo mais imediato, acho que o trabalho de vocês é mais um trabalho de formiguinha mesmo. É de ir Bastante. ali, é de plantar, é de trazer para perto, e é de fazer um acompanhamento e mantendo, né, ali a pessoa, enfim, um tratamento. Então, é árduo, mas eu acredito que você também acredita na transformação que você acaba Sim, ocasionando, né, na vida de tantas e tantas pessoas que já passaram ao longo desses 11 anos. Então, parabéns pelo trabalho incrível que vocês vêm obrigado. desenvolvendo, que por mais que seja difícil, você consegue mensurar esse impacto. Então, é isso. A gente finaliza o nosso episódio de hoje e eu espero que esses sonhos eles se realizem muito em breve para a gente voltar aqui e gravar uma segunda parte Oh, desse que podcast, maravilha. falando que tudo foi conquistado e realizado. E é isso, queria só agradecer mesmo pela presença e que você continue tendo forças e, é claro, conte com a gente também para continuar esse trabalho. Eu agradeço a você pelo convite, pela Casa Zero.
o Porto Social, por a gente poder mostrar a iniciativa, o Grupo Renova, a tantas pessoas que ainda não conhecem esse trabalho e que, de fato, como você falou, que a gente possa, mais na frente, né, estar divulgando mais, fazendo esses convites. Muito obrigado. Com certeza. A gente se vê no próximo episódio, então, mas até lá, não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @Rede Muda Mundo. Até a próxima!